Blueprint Films. Pelo menos 24 imigrantes morreram em um naufrágio no Mar Negro, próximo à costa da Turquia. Barcos da Guarda Costeira se dividem para encontrar sobreviventes e retirar dezenas de corpos em meio aos destroços espalhados no Mar Mediterrâneo. Na Itália, pelo menos 92 pessoas morreram nesta quinta-feira após um barco de imigrantes naufragar na costa da ilha de Lampedusa. A Polícia Federal fez uma operação hoje em 4 estados contra uma quadrilha de coiotes, responsáveis por levar imigrantes brasileiros ilegalmente para os Estados Unidos. O barco, chamado de Barris, tinha a bandeira da República de Kiribati, um pequeno estado situado no Pacífico. Os imigrantes fugiram da Síria, Afeganistão, Irã e Iraque. No último ano, 4.886 imigrantes ilegais morreram durante sua jornada em busca de um lugar melhor para viver, tornando 2014 o ano mais mortífero desde que existem dados. As principais características deste movimento migratório, incluindo suas causas e consequências, você acompanha agora no segundo episódio de Metrópolis. Para melhor compreensão, dividiremos o movimento migratório entre aquele praticado nos países centrais, com ênfase em alguns países europeus, nos Estados Unidos e no Japão, daquele praticado nos países periféricos, como o Brasil. Ainda falaremos sobre alguns casos especiais, como o da África e o da Ásia. Começaremos pelo país que mais sofre com a imigração ilegal. A fronteira dos Estados Unidos com o México tornou-se um ponto de encontro para imigrantes legais ou ilegais, que todos os dias tentam entrar nos Estados Unidos. A cada crise econômica mexicana, levas e levas de imigrantes tentam passar ilegalmente pela fronteira de 5.000 quilômetros de extensão, obrigando os americanos a criar um sistema de vigilância sistemático. Trata-se principalmente dos braceiros, mão de obra não especializada que vai para os Estados Unidos em busca de trabalho temporário. Há nos Estados Unidos e no México redes de tráfico de mão de obra, explorando a condição de dependência dos migrantes ilegais, com práticas que vão desde a emissão de documentos falsos até o pagamento compulsório de taxas a seus protetores. A fronteira entre os dois países é na atualidade um dos mais claros limites entre o mundo rico e o mundo pobre. Em quase toda essa faixa fronteiriça, existe um muro intercalado por trechos de arame farpado, controlado diuturnamente pela Guarda de Fronteira norte-americana, cujo objetivo é impedir a todo custo a entrada de imigrantes ilegais nos Estados Unidos. A fronteira entre México e Estados Unidos recebe a cada novo dia milhares de pessoas atraídas pela riqueza da maior potência econômica do mundo. Elas tentam cruzar essa barreira em busca de uma nova vida. Os que não conseguem, permanecem na região esperando uma nova oportunidade. Esta situação gerou uma verdadeira explosão demográfica no norte do México, já que além dos próprios mexicanos, multidões de quase toda a América Latina para lá se dirigem. Essa situação gerou enormes bolsões de pobreza que nada ficam a dever às favelas brasileiras. Situação semelhante se repete, em menor escala, no lado norte-americano, como é o caso de McAllen, Texas, considerada a cidade com os piores índices de pobreza em todos os Estados Unidos. Se o ritmo atual de imigração para o norte do México for mantido, analistas prevêem que, em cerca de 25 anos, mais ou menos 40% dos mexicanos estarão vivendo nos estados localizados junto à faixa de fronteira. Atualmente, já vivem na região quase 20% dos mexicanos. Em 1990, eles não chegavam a 15%.
Esse expressivo crescimento demográfico se explica também pelo fato de que foi nesta área que nas últimas décadas se instalaram quase 2.000 fábricas de empresas norte-americanas, aproveitando a baixa remuneração da mão de obra mexicana. Conhecidas como maquiladoras, estas unidades de fábricas se localizam em cidades mexicanas junto à fronteira, tendo do outro lado uma cidade gêmea dos Estados Unidos. De maneira geral, as maquiladoras funcionam da seguinte forma: do lado mexicano ficam as linhas de montagem e do outro lado da fronteira, os setores administrativos. As cidades gêmeas ao longo de toda a fronteira, como são os casos de El Paso, Estados Unidos, e Ciudad Juárez, México, Laredo, Estados Unidos, e Nueva Laredo, México, entre outras. A geração de empregos pelas maquiladoras e imigração para os Estados Unidos aparece como alternativas para a melhoria de renda da população pobre. O crescimento das maquiladoras contribuiu também para a formação de uma dinâmica região industrial no México setentrional, atividade que anteriormente estava quase exclusivamente concentrada na região central do país. Todo dia, cruzam a fronteira do México para os Estados Unidos cerca de 1 bilhão de barris de petróleo, 400 toneladas de pimenta, 240 mil lâmpadas, além de 51 milhões de dólares em peças de todo tipo. A fronteira é também uma faixa de tensão geopolítica devido ao tráfico de drogas, armas e dos fluxos de imigração ilegal. Escondidas em fundos falsos de caminhões, caminhonetes e vans, viajam toneladas de remédios banidos por lei, sapatos feitos com pele de animais em extinção, armas de todos os tipos, além de heroína, maconha e cocaína. O combate aos cartéis do narcotráfico é um dos pontos centrais das relações entre México e os Estados Unidos. O tráfico de imigrantes ilegais tornou-se também um problema de segurança nacional no México. Seu comércio, que movimenta cerca de 5 bilhões de dólares anuais, é controlado por máfias com ramificações em todo o mundo. Os guias desses imigrantes ilegais, conhecidos como coiotes, chegam a cobrar 5 mil dólares por travessia. Nas últimas 2 décadas não foram poucos os imigrantes que perderam a vida na tentativa de chegar aos Estados Unidos. Embora parte deles seja capturada pela polícia de fronteira norte-americana e mandada de volta para o México, estimativas apontam que a cada ano circulam pela fronteira cerca de 1 milhão de imigrantes ilegais. Entre outros fatores, é por isso que o Acordo de Livre Comércio da América Norte, NAFTA, apenas refere-se aos aspectos de livre comércio entre os países membros. Em nenhum momento sugere a livre circulação de pessoas. Riqueza, saúde, bem-estar. São esses os fatores que atraem imigrantes ilegais para os Estados Unidos, principalmente do México e de países latinos. Mas será isso que eles encontram lá? Um deserto, um rio, uma forte polícia na fronteira, muito calor de dia e muito frio à noite. Se eles conseguirem sobreviver a tudo isso, terão que passar por empregos que podem ter abusos de todo tipo, geralmente de baixa remuneração, trabalhos pesados e até jornada diária mais longa do que o permitido. Cenas da novela América mostraram todo esse sofrimento. Mas, nem sempre na vida real há um final feliz como nas novelas. Geralmente, os imigrantes morrem na fronteira ou são capturados. Várias pessoas gastam em torno de 10 mil reais para fazer uma viagem que não dará em nada e ainda tentam novamente. É tentação demais para os mexicanos, que, desde que os americanos optaram por reforçar a fronteira californiana, passaram a ir para o Arizona, onde a divisa é pouco policiada, gerando uma situação cujo potencial explosivo só agora começa a ser avaliado. Na falta de guardas de fronteira, os fazendeiros da região, irritados com os imigrantes ilegais que cortam cercas, danificam bombas de água e deixam lixo em pastagens, assumiram o policiamento. São várias as histórias de imigrantes ilegais que tentam entrar no país pelo Arizona e são mortos por fazendeiros. No Arizona, os imigrantes ilegais custam cerca de 15,5 milhões de dólares anuais às cidades da fronteira, em despesas com processos envolvendo acusações de roubo e outros delitos.
Os perigos, contudo, não desestimulam os candidatos a um emprego nos Estados Unidos, onde o salário, mesmo para quem não tem documentação, pode superar os $6 por hora, contra $2 ou menos por dia no México. Hoje em dia, 1 em cada 9 mexicanos vive nos Estados Unidos. Imigrantes respondem por 31% da mão de obra não especializada empregada no país. Mais da metade dos 2,5 milhões de trabalhadores rurais nos Estados Unidos são imigrantes ilegais. É com isso que sonham tanto os brasileiros que vão para os Estados Unidos: riqueza, conforto, segurança, ou no mínimo um emprego com bom salário. Confira a seguir um trecho extraído do depoimento de um imigrante brasileiro, que mora nos Estados Unidos há mais de 10 anos, no qual ele fala sobre como é a vida de um imigrante ilegal no país. Como que é a vida de um ilegal nos Estados Unidos? Bom, isso eu posso falar porque eu vivi. Mas antes de mais nada, eu quero que vocês entendam uma coisa. Eu vivi ilegal aqui antes do dia 11 de setembro, do ataque terrorista. Então, depois do ataque terrorista, muitas coisas mudou, tá? Eu acabei vindo para Flórida, que eu morava no estado de Connecticut, que é perto de Massachusetts, perto de Nova York. E eu acabei vindo para Flórida, tá? Então aqui as coisas são diferentes. Outra coisa que eu quero que vocês entendam também é que cada estado tem a sua lei. Diferente do Brasil, que a gente tem a lei federal, né? Acredito que ainda é assim. É uma lei para todos os estados. Não importa o estado que você vai, a lei é a mesma. Aqui não. Aqui depende do estado que você vai. É uma lei diferente, tá? Tem as leis estaduais e as leis federais. A primeira coisa, eu não aconselho, já falei milhões de vezes, vou falar de novo, a vir pelo México, a vir correndo. Não faça isso, tá? Se você está procurando a pergunta desse tipo de ilegalidade, não sei, não faço ideia e não recomendo. Outra coisa que eu quero deixar bem clara antes de eu começar a falar aqui, o nome ilegal já tá te falando o que é, que não é legal, tá? Ficar ilegal não é legal. Então o que eu vou falar para vocês fazerem? Primeiro, consegue um visto de turista. Vim aqui e quando você entra, tem uma diferença assim, ó. Quando você ganha o visto de turista, eles te dão, geralmente, um visto para 10 anos. 10 anos, Paulo, verdade? Sim, é verdade. Não significa que você pode ficar aqui dentro dos Estados Unidos por 10 anos. O que significa que você pode vir e voltar para os Estados Unidos sem pedir outro visto por 10 anos. Então, quando você vem, pega o avião e você vem para cá, quando você chega dentro do avião, eles vão te dar um papelzinho que eu acho que o nome é I-4. I-94 ou I-4, alguma coisa assim. Nesse papelzinho, quando você passa pela imigração dos Estados Unidos, eles vão carimbar e vão te falar quanto tempo você pode ficar aqui dentro dos Estados Unidos como turista, que geralmente são 6 meses, tá? Então, ó, você vem pra cá, você tem 6 meses para fazer a sua própria avaliação da vida, de levar a vida aqui nos Estados Unidos. Depois desses 6 meses que você vai para o status ilegal, que significa que você não está mais legal. Só que se entre 6 meses você voltar para o Brasil, daí você pode voltar aqui de novo. Entendeu? Você pode ir e voltar a cada 6 meses. Isso eu acredito, tá? Que é assim que funciona. A minha mãe vem visitar minhas filhas aqui todo ano. E ela fica 2 meses aqui e volta para lá, e volta, e volta, e volta. Nunca teve problema. Tudo bem? Agora vamos falar do caso. Antes de você vir para cá também, vamos falar se você vai vir aqui para ficar 6 meses. Vamos começar assim. Aí você tá legal. Legal como turista. Você ainda não pode trabalhar. E você não é cidadão. Você tá passeando, entre aspas. Tá? Só que antes de você vir, eu preciso que você vai aí no Detran. Acho que é Detran que chama ainda no Brasil. E você vai buscar uma carteira de habilitação internacional. Essa é a primeira coisa que você quer. Lembra? Você quer ter o direito de dirigir aqui no país. Isso é o mais importante de todos os documentos. Dirigir. Então, antes de você vir para cá, mesmo que for vir para passear,
consiga uma carteira de motorista internacional. Valeu? Valeu. Tá, você tá aqui. Nesses 6 meses, como que é para conseguir trabalho? Conseguir trabalho, você vai ter que trabalhar para pessoas que pagam em cash, que é assim que a gente fala. É pessoas que você trabalha aqui, começa a trabalhar e eu te pago em dinheiro. Ou por baixo dos panos, seja lá a ideia que você entenda melhor. A casa. A casa também é complicado. Geralmente você vai alugar uma casa de uma pessoa que é legal nos Estados Unidos. Por exemplo, vamos falar, eu tenho outra casa que eu alugo. Eu não me incomodo de alugar para brasileiro. Entendeu? Então eu alugo para você. Só que como eu não confio em você, porque eu não te conheço, eu vou pedir o depósito do primeiro aluguel e o último aluguel. A gente faz um contrato de 1 ano. E daí você vai me pagar o primeiro mês antes de você morar. Aqui você paga e depois você mora. Igual no McDonald's. Tá? Você primeiro paga e depois você come. Não é assim que funciona? Você vai lá, paga, eles te dão comida e você come. Aqui é tudo assim. Aqui é tudo você paga antes e come depois e vive depois. Então você vai falar para eu, vou falar assim, ó, não te conheço. Eu preciso de 1 mês de reserva, o mês desse mês e o último mês. Porque o último mês é quando termina o contrato e você decide sair da casa ou do apartamento, eu vou fazer uma inspeção. Vou ver se você não fez um monte de buraco na parede, vou ver se o carpete não está cheio de mancha. E se tudo estiver bem, eu te devolvo o dinheiro. E se tiver alguma coisa mal, eu vou consertar, te mostro o recibo e te devolvo o troco se tiver troco. Ou você ainda está me devendo o conserto. Agora, em relação a viver. Os primeiros 4 anos que eu morei aqui, eu vim com visto de turista também. E meus primeiros 4 anos não era legal. Era legal. Só que eu vim em 98. E o ataque foi em 2001, eu acredito, na torre. Então, entre 98, eu podia ter carteira de motorista daqui. Entendeu? Minha carteira era de Nova York. Então tinha muito mais benefícios. Eles não estavam buscando muito imigrantes, problema com imigrantes. Porque na verdade os Estados Unidos precisam de imigrantes. Nós somos que fazemos um serviço pesado, o serviço que os americanos não querem fazer. Entendeu? Só que depois o problema não é o brasileiro, o problema não é o mexicano. Entendeu? O problema são esses loucos que vêm aí, terrorista de toda a parte do mundo. Eles entram pelo México e vêm aqui encher o saco. Vêm aqui fazer, estourar bomba e matar gente. Este é o problema que acaba ferrando para quem vem aqui para uma vida melhor. Entendeu? Então essa mais ou menos é em relação de a polícia te pegar. Agora, se a imigração te pegar, não sei como funciona. Nunca vi imigração indo atrás de ninguém. Porque eu vou falar uma coisa. A imigração sabe onde está os ilegais. Você vai para o sítio, essas fazendas grandes, a maioria é ilegal. Você vai para essas companhias grandes de landscape, construção, essas coisas, sempre tem ilegais. Se você faz suas coisas direitinho, você vem aqui para trabalhar, não para bagunçar, você tem menos chance de ser pego. Mas antes de vir, procura os meios legais para vir. Entendeu? Você pode conseguir trabalho em agência internacional, se você fala inglês e você tem uma universidade, algum tipo de trabalho. Outra coisa, visto de estudante. Tem gente que vem para cá legal com visto de estudante. Você tem que estudar, eu acho que 24 horas por semana, mínimo, e você consegue tirar carteira de motorista, essas coisas, você não pode trabalhar. E acho que é isso. Estima-se que mais de 3 milhões de imigrantes vivam clandestinamente na União Europeia. Entre 800 mil e 1,2 milhões na Espanha, cerca de 750 mil na Alemanha, meio milhão na França, 250 mil na Itália e na Holanda, mais de 100 mil em Portugal. Na Grã-Bretanha o seu número chega a centenas de milhares.
A maior parte destes imigrantes são procedentes do norte da África, Turquia, Índia, Paquistão, África subsaariana e dos Balcãs. Alemanha. Desde a Segunda Guerra Mundial que a Alemanha se tornou o principal destino da imigração na Europa. Os seus 7,3 milhões de imigrantes constituíam em 2003 cerca de 9% da população total. O principal grupo imigrante é originário da Turquia, cerca de 2 milhões. Calcula-se que 750 mil imigrantes vivam neste país em situação irregular. Em 2000 entrou em vigor a Lei da Dupla Nacionalidade. Esta lei procura promover a integração da segunda e terceira geração de imigrantes. Os imigrantes clandestinos que são detidos são expulsos de imediato e postos na fronteira. A Alemanha estabeleceu acordos com os países vizinhos de forma a expulsar do seu território todos aqueles que nele tentam entrar ilegalmente. Se o imigrante não leva documentos, os procedimentos burocráticos podem levar meses, porque primeiro se tem que estabelecer a identidade do detido. O imigrante clandestino pode recorrer aos tribunais para contestar a decisão do Estado o expulsar. À semelhança do que ocorreu em outros países da União Europeia no início dos anos 2000, aumentou significativamente o tráfico de mulheres para a prostituição e de mão de obra clandestina proveniente do leste da Europa, Ucrânia, Rússia, entre outros. Em 2005, uma nova lei da imigração mais restritiva que a anterior procura dificultar a entrada de imigrantes sem qualificações profissionais. Pretende-se também reforçar o sistema de integração. Áustria. Os imigrantes constituem 9,8% da população, dados de 2000. Em cada ano, uma ordem administrativa estabelece a cota para a admissão de cidadãos de países terceiros, isto é, não residentes na União Europeia. Em 2000 este número foi limitado a um máximo de 7,86 pessoas. A lei austríaca permite que os estrangeiros residentes possam reunificar as suas famílias. No entanto, as pessoas que desejam unir-se com seus familiares estão submetidas a uma cota fixada pelo Estado. Durante 2000, a Áustria foi objeto de sanções por parte da União Europeia devido a atitudes de membros do seu governo contra os direitos humanos. Uma lei recente impôs a obrigatoriedade da aprendizagem do alemão a todos os imigrantes não comunitários. França. Os imigrantes constituíam em 2001 cerca de 5,6% da população. A maioria dos seus imigrantes atuais são originários de países muçulmanos do norte da África, Argélia, Tunísia, Marrocos e mais recentemente também da Turquia. Em 1990 esta porcentagem era de 6,3%. Em 1999 a França regularizou 83 mil imigrantes em papéis, cerca de 70% dos ilegais. Os que não viram regularizada a sua situação, ou foram expulsos, ou vivem numa situação muito precária. Entre 1991 e 1997 ocorreram muitas expulsões. Em 1997, por exemplo, foram deportados 7.200 imigrantes. Durante o ano de 2000 foram frequentes as agressões a imigrantes do norte da África. Portugal. Os imigrantes constituem cerca de 5% da população total e 11% da população ativa. A maioria dos imigrantes são originários da Ucrânia, Cabo Verde, Brasil e Angola. Portugal foi na União Europeia o país que sofreu a mais rápida e profunda alteração em termos migratórios. O Estado português ainda não tomou medidas adequadas para assegurar a educação dos filhos dos imigrantes. A maioria dos imigrantes clandestinos trabalham em atividades irregulares, vivem e trabalham em condições deploráveis, recebendo salários muito inferiores aos estabelecidos na lei. Os imigrantes têm o direito de trazer as suas famílias. Em 2001 o número de imigrantes superou todas as expectativas, levando o governo a adotar severas medidas de contenção dos fluxos migratórios. Os imigrantes só podem entrar em Portugal para trabalhar, desde que estejam munidos de uma autorização passada nos seus países de origem. Caso contrário, arriscam-se a ser expulsos. Grã-Bretanha.
Os imigrantes constituíam em 2001 cerca de 4% da população. 39% destes imigrantes são originários de países da União Europeia. Os asiáticos constituem depois o grupo mais significativo, destacando-se entre eles os originários de Bangladesh, Paquistão e Índia. Este país introduziu medidas muito seletivas em relação à concessão do Estatuto de Asilados. Em 2000, cerca de 10% dos imigrantes foram devolvidos aos seus países de origem, porque os seus pedidos de asilo se deviam à falta de emprego nos seus locais de origem. Em março deste mesmo ano, o governo britânico anunciou que expulsaria os imigrantes que explorassem os seus filhos pela mendicidade. As ajudas do governo são para os imigrantes conseguirem trabalho e habitação e aprendizagem da língua inglesa. Nesse ano regularizou a situação de 30 mil refugiados que haviam solicitado asilo. Contudo, não regularizou os imigrantes ilegais por motivos econômicos que ascendem a mais de 50 mil. Espanha. No final de 2004, viviam na Espanha 1.854.218 imigrantes legais, originários da América Latina, da União Europeia, da África, do leste da Europa e da Ásia. Para além destes, calculava-se que vivam neste país, entre 800 mil e 1.200.000 imigrantes clandestinos. Este país contava em 2002 com 1.324.000 imigrantes, os quais representavam cerca de 4,7% da população. A maioria dos imigrantes eram originários do Marrocos, Equador, Colômbia, Peru, República Dominicana, Filipinas, China e Romênia. Os imigrantes clandestinos trabalham na sua maioria na economia paralela e são muito mal pagos, vivem e trabalham em condições miseráveis. O processo de legalização que ocorreu em 2000 permitiu regularizar a situação de apenas 140 mil imigrantes. Em 2001, o número de imigrantes superou todas as expectativas, levando a que fossem adaptadas medidas excepcionais de contenção. Em 2005, o governo espanhol lançou um novo processo de legalização dos imigrantes clandestinos, esperando cerca de 800 mil vejam a sua situação regularizada. O processo de regularização adaptado está na prática confiado às empresas que empregam estes imigrantes clandestinos. Uma das situações mais dramáticas vividas pelos imigrantes na Europa, verifica-se no sul da Espanha e nas Canárias. Todos os anos muitos morrem afogados quando tentam atingir as suas costas vindos do norte da África. Em 2004, a Espanha expulsou 120 mil imigrantes clandestinos. A imigração ilegal não pode ser abordada na realidade espanhola sem ponderação, pois é bastante peculiar. E de acordo com sua procedência geográfica, os desdobramentos podem ser mais ou menos aceitos socialmente. Há uma clara distinção entre o imigrante ilegal proveniente da América Latina e aquele de origem africana. Os primeiros, apesar da ilegalidade, sempre gozaram de maior aceitação por parte da sociedade espanhola. O idioma contribui decisivamente para isto. Equatorianos, bolivianos, paraguaios, peruanos, entre outros, não enfrentam a barreira linguística. Sem mencionar que, no longo período de prosperidade que antecedeu a crise econômica, serviram como mão de obra em ocupações geralmente rejeitadas pelos espanhóis. A imigração ilegal pelo aeroporto de Barajas, em Madrid, que era a via dos latino-americanos, já não vale mais a pena. A crise, particularmente intensa no setor imobiliário, deixou muitos trabalhadores sem emprego. Ao mesmo tempo, a perspectiva de um contexto socioeconômico mais favorável em seus países de origem atraiu de volta muitos desses imigrantes. Enquanto os espanhóis, por seu turno, começaram também a olhar com bons olhos empregos que antes rejeitavam. Por outro lado, não se pode dizer que o quadro seja o mesmo para o fluxo migratório proveniente da África. Nem em relação à imersão social deste imigrante, nem em relação à sua vulnerabilidade à crise. Em primeiro lugar, marroquinos, argelinos, senegaleses, entre outros, enfrentam uma verdadeira odisseia para chegar ao território europeu. Um autêntico jogo de xadrez com a morte. Na verdade, se o imigrante latino tivesse que lidar com o mesmo nível de brutalidade e risco na sua própria trajetória, o fluxo que agora dá sinais de franco declínio sequer teria começado.
Os africanos atravessavam o mar aberto em frágeis embarcações em direção às Ilhas Canárias ou à costa espanhola no Mediterrâneo. Muitas vezes depois de percorrer milhares de quilômetros desde seus países de origem. Os relatos dessa odisseia intermediada por máfias, e ainda em contínuo fluxo, a despeito da crise, são aterradores. Ao longo desta travessia os passageiros permanecem amarrados, para favorecer a estabilidade da embarcação no mar quase sempre revolto. Não raras vezes a viagem é feita sem água ou comida, e em muitos casos, alguns acabam caindo do barco e se perdendo no meio do oceano na disputa por espaço. Quando ocorre um naufrágio, quase sempre ninguém escapa. Por outro lado, tão apavorante quanto naufragar é ficar à deriva no Atlântico por uma mudança de rumo provocada por uma tormenta, já que, ao navegar e sem qualquer aparelhagem de orientação, não é difícil errar o alvo quando se trata de um arquipélago no meio do oceano. Ou mesmo pensar estar navegando para as Canárias, quando na verdade o rumo terá se modificado em direção à Argentina. Outras táticas de invasão ao território espanhol incluíram, no passado, o assalto massivo à cerca que divide a Espanha do Marrocos, em Melilla. E modalidades recentes como a do carro kamikaze ou do imigrante para-choque, quando este vai encaixado na carroceria de um automóvel, mostram que ainda não há limites para a criatividade das organizações criminosas. Finalmente, quando conseguem alcançar o território espanhol, ou quando são salvos pela guarda costeira, conquistam o sonho de permanecer na Europa. Não há tratado de extradição entre a Espanha e muitos dos países dos quais vêm esses imigrantes. A partir daí inicia-se o longo, difícil e quase nunca bem-sucedido processo de acomodação social, que nada tem em comum com aquele enfrentado pelo imigrante latino-americano. É nesse momento que se faz notar o profundo abismo cultural que separa o imigrante africano do cidadão europeu. Este fluxo migratório continua a atingir a Europa, apesar de seu caso econômico. São as invasões bárbaras contemporâneas, imunes às oscilações financeiras. Pois enquanto o revés do cotidiano para o espanhol se expressa por meio de taxas de desemprego, para os africanos a morte é o limite. Itália. Em 2014, mais de 26 mil imigrantes clandestinos chegaram à Itália, vindos em embarcações a partir da Líbia, nos 4 primeiros meses deste ano. O número é 8 vezes maior do que o registrado no mesmo período de 2013, constatou Gilvaras Fernandes, diretor executivo da Frontex, agência que coordena o patrulhamento e a coleta de informações de inteligência sobre as fronteiras do bloco europeu. De acordo com Fernandes, o fluxo de imigrantes, a grande maioria africana, deve crescer durante o verão europeu, quando as condições marítimas facilitam as travessias ao longo do mar Mediterrâneo. Caso essa tendência se confirme, o número de imigrações clandestinas neste ano deve superar o recorde de 2012, quando mais de 140 mil pessoas alcançaram a Europa, durante as revoltas da Primavera Árabe. O relatório da Frontex foi divulgado depois do naufrágio de uma embarcação, entre a Líbia e a ilha siciliana de Lampedusa, quando pelo menos 17 imigrantes morreram, e mais de 200 foram considerados desaparecidos. Em outubro de 2013, um barco abarrotado de imigrantes africanos afundou próximo à costa de Lampedusa, deixando cerca de 400 mortos. Após o acidente, líderes da União Europeia fizeram promessas de realizar esforços conjuntos para evitar a perda de vidas em naufrágios. No ano passado, segundo a pesquisa da Frontex, 107.365 imigrantes cruzaram ilegalmente as fronteiras europeias, sem documentos ou vistos, um crescimento de 48% na comparação com 2012. Mais uma vez, a grande maioria deles vinda da Síria e da Eritreia. A Itália foi o país que mais sofreu com o problema. Mais de 40 mil pessoas entraram ilegalmente no país. Por outro lado, diminuiu a quantidade de imigrantes que tentaram entrar na Europa a partir do Mediterrâneo Oriental, em 2013. O motivo, segundo a Frontex, foi a barreira criada pelas autoridades gregas na fronteira norte do país. Entretanto, isso ocasionou o aumento de travessias ilegais pelo mar Egeu, entre a Grécia e a Turquia, que, por serem muito mais perigosas, causaram centenas de mortes. O crescimento das imigrações ilegais causou reações radicais na Itália e na Líbia, 2 dos países mais afetados. O ministro do Interior líbio, Salah Mazek, afirmou em coletiva de imprensa em Trípoli,
que o governo pode facilitar a vida dos imigrantes que deixam o país rumo à Europa, caso não haja uma maior ajuda da União Europeia. Em muitos Estados-membros da União Europeia, a imigração econômica tem consistido tradicionalmente na implementação de esquema de trabalhadores convidados durante os períodos de expansão econômica, ou em resposta a necessidades setoriais de mão de obra. Este posicionamento deve-se em parte ao receio de que a imigração possa constituir um fardo para o erário público e de que os imigrantes possam exercer um efeito depressor sobre os níveis salariais e de emprego da população autóctone. Em consequência disso, em muitos países europeus, a imigração por razões humanitárias tem tido um peso mais significativo na admissão de imigrantes de longa duração do que a imigração por motivos econômicos. Nos debates mais recentes acerca da imigração, tem sido possível observar uma mudança de paradigma. Enquanto no passado a imigração era encarada sobretudo como um fardo, hoje em dia são muitos os que assinalam os problemas de integração dos imigrantes que decorrem das suas diferentes origens étnicas e religiosas, devido sobretudo à percepção dos problemas de integração das comunidades imigrantes de religião muçulmana, e na sequência do ataque terrorista de Londres, o ceticismo em relação à imigração tem sido publicamente manifestado em numerosas ocasiões. Ao mesmo tempo, o recrutamento proativo de imigrantes passou entretanto a ser encarado por numerosos especialistas e alguns decisores políticos como uma das soluções possíveis para os desafios demográficos com que a Europa se vê atualmente confrontada. Os defensores desta posição consideram que a imigração poderá reduzir substancialmente o impacto do envelhecimento demográfico ao nível dos mercados de trabalho e dos sistemas de segurança social nacionais. Alguns alegam até que o aumento da mobilidade intra-europeia e o afluxo de trabalhadores qualificados poderão constituir formas de estimular o desenvolvimento econômico. Contudo, a imigração pode também ter consequências negativas, quando os imigrantes possuem competências e qualificações semelhantes às dos trabalhadores autóctones, podem substituí-los nos mercados de trabalho nacionais e assim contribuírem diretamente para o aumento de desemprego. Isto é especialmente verdade no caso dos mercados de trabalho mais rígidos, como é frequentemente o caso da União Europeia. Para além disso, se os impostos pagos pelos imigrantes recém-chegados forem inferiores ao valor dos serviços públicos que consomem, o fardo adicional terá de ser suportado pelos trabalhadores nacionais e pelos imigrantes instalados há mais tempo. Finalmente, no caso de alguns sistemas de segurança social mais generosos, pode suceder que os imigrantes sejam atraídos pelos benefícios sociais a que poderão ter direito nos países de acolhimento, num fenômeno designado por turismo social. Consequentemente, a imigração proveniente de países terceiros não deve ser completamente liberalizada. O recrutamento proativo dos futuros imigrantes tem de ser um processo bem gerido que maximize os possíveis benefícios para os países de destino, para os países de origem e para os próprios migrantes. Desde que a União Europeia passou a deter competências na área das migrações, ao abrigo do Tratado de Amsterdã, a imigração tornou-se uma questão central na agenda europeia. O Conselho Europeu de Tampere, 1999, salientou a necessidade do desenvolvimento de políticas comuns em matéria de asilo e imigração. Por sua vez, o Conselho Europeu de Salônica, 2003, sublinhou a necessidade de estabelecimento de canais legais de imigração para a União Europeia por parte dos cidadãos de países terceiros, que tenham em conta a capacidade de acolhimento dos Estados-membros. Finalmente, o Programa AIA, aprovado pelo Conselho Europeu em novembro de 2004, reforçou a importância da imigração econômica no intuito da implementação da Estratégia de Lisboa com vista a mais e melhores empregos e crescimento sustentável. Apesar de ter um elevado índice de envelhecimento, o Japão aprovou uma nova lei que estreita o controle sobre os estrangeiros e complica ainda mais a vida dos ilegais no país, onde quase não existe um debate sobre imigração.
A norma faz com que o Ministério da Justiça, além de outorgar os vistos, também seja encarregado pela emissão de um novo cartão de residência, que substitui a identificação que era emitida pelas administrações locais. Este documento de identidade dá direito à escolarização gratuita, subsídios e acesso aos serviços de saúde. Mas, sem ele, um estrangeiro não pode abrir uma conta corrente, comprar um imóvel e até mesmo renovar sua carteira de motorista no Japão. Como esse novo documento exige necessariamente um visto válido, os ilegais do país, aproximadamente 90 mil pessoas entre os quase 2 milhões de estrangeiros que vivem no Japão, acabam sendo impedidos de ter acesso a esse novo cartão de residência. O governo japonês ressaltou que até mesmo aqueles que não possuem um visto válido podem ter acesso aos serviços mais básicos, mas especialistas e ONGs concordam que as prefeituras não poderão garantir esses benefícios se o solicitante for incapaz de credenciar um domicílio. Além disso, a nova lei exige que os estrangeiros notifiquem em um prazo de 90 dias qualquer mudança de domicílio. Caso contrário, o visitante ou morador perde seu visto. O lado bom da medida, ainda em relação aos estrangeiros, é que o período de renovação passa de 3 para 5 anos em muitos casos. A mudança na lei também dificulta o acesso dos ilegais aos empregos remunerados dos quais a maioria deles depende, já que agora os contratantes de estrangeiros ou de imigrantes ilegais terão que notificar o escritório de imigração. A nova lei se mostra especialmente dura para aqueles que estão em busca de asilo em um país que o concede a conta-gotas. Das 1.867 pessoas que solicitaram asilo em 2011, apenas 21 conseguiram. Deste modo, a medida, destinada a centralizar o controle sobre os estrangeiros, traz muitas dificuldades para aqueles que planejam emigrar e fazer fortuna na terceira maior economia mundial. Os imigrantes e refugiados que chegam à Austrália não encontram um país muito acolhedor. Lá, os estrangeiros que chegam sem vistos são mantidos em centros de detenção até que seus pedidos de asilo sejam processados. Ainda assim, todo ano, os australianos recebem cerca de 10 mil refugiados, mais tarde realocados pelas Nações Unidas. Essas pessoas vêm principalmente do Oriente Médio e da África. Assim, o país vem tomando medidas cada vez mais severas contra os imigrantes ilegais, chamados de fura-fila. As autoridades passaram a interceptar os barcos que trazem os refugiados, tentando impedir que eles cheguem à costa do país. Apesar de suas restrições a estrangeiros, cerca de um quarto da população australiana, por volta de 20 milhões de pessoas, nasceu em outro país. O maior grupo de imigrantes são os britânicos, seguidos pelos asiáticos, neozelandeses e italianos. Algumas cidades são famosas pela intensa ocupação de uma determinada nação estrangeira. Melbourne, por exemplo, é uma das maiores colônias gregas do mundo, com mais de 800 mil imigrantes, a maioria pequenos comerciantes e taxistas. Já a cidade de Darwin é famosa por ser cosmopolita, mas é grandemente influenciada pela cultura asiática, até mesmo pela sua proximidade com Jakarta, a capital da Indonésia. Em Perth, as marcas culturais são de ingleses e sul-africanos. Em 2005, o governo australiano chegou a diminuir as exigências para estrangeiros que pretendem trabalhar no país. A ação tinha por objetivo aumentar a população nos estados de Victoria e no sul da Austrália. A falta de mão de obra é um crônico problema australiano. Em Victoria, por exemplo, há mais vagas disponíveis nas empresas da região do que candidatos a trabalhar nelas. A Austrália recruta a mão de obra com qualificações necessárias ao país. A Austrália foi um dos primeiros países a enviar tropas ao Afeganistão, no fim de 2001, para se unir à guerra liderada pelos Estados Unidos contra o Talibã e a Al-Qaeda. O problema começou quando os refugiados dessa guerra começaram a se dirigir ao território australiano, principalmente entre 2001 e 2003. Lá, enquanto esperavam asilo, os refugiados eram mantidos em campos de detenção até a aprovação do pedido de asilo. A situação nesses locais foi alvo de muitas polêmicas. Houve denúncias de violência sexual contra meninas e num protesto em janeiro de 2002, um grupo de 200 afegãos detidos nos campos recusaram comida, enquanto outros 60 costuravam os próprios lábios. Para tentar solucionar esse problema, o governo australiano passou a pagar para que os refugiados deixassem os campos e voltassem ao Afeganistão.
Dentre os grupos de imigrantes que chegam constantemente ao Brasil, destacamos 3 nacionalidades: Colômbia, Bolívia e Haiti. Há vários motivos que permeiam a vinda dessas populações ao país. Para melhor compreensão, esses países serão analisados separadamente. Comecemos pela Bolívia. A maioria dos deslocamentos ocorre em função principalmente de fatores considerados de risco para quem os recebe. O narcotráfico é um dos principais problemas presentes na fronteira entre Brasil e Bolívia e que os recebe. Nesse sentido, diferentes tipos de delitos se multiplicam nessa área, ora em associação com o narcotráfico, ora como consequência dele. São comuns práticas como o tráfico de armas, exploração sexual de crianças e adolescentes e contrabando de medicamentos. A presença do Estado é fraca, ao mesmo tempo em que a atuação do crime organizado é forte. Dentre os meios mais utilizados para entrar no Brasil, pode-se apontar a utilização de barcos e táxis que transportam imigrantes. São cobradas altas taxas, pelos chamados coiotes, que facilitam a entrada dos ilegais. As próprias agências de viagens ou atravessadores formam uma rede que também promove a migração ilegal de cidadãos bolivianos. A abordagem é feita por meio de anúncios de rádio locais e propagandas que oferecem oportunidades de trabalho com falsas promessas de lucros rápidos. Prática comum em cidades como Santa Cruz de la Sierra, La Paz e Cochabamba. Em outros casos, é o próprio empregador quem os recruta. Como, em geral, os imigrantes não têm documentos legais para entrar no país, é comum que os transportadores optem por um trajeto longo e longe do controle da imigração. A rota de entrada preferida aos que tentam entrar no Brasil é o município de Assis Brasil, no Acre. Além dessa cidade, é comum a saída pela cidade gêmea de Cobija, na Bolívia, e a entrada por Brasileia, também no Acre. Apesar da Polícia Federal manter um posto de fiscalização de imigrantes, a extensão territorial da região, a floresta fechada e o rio Acre permitem que cidadãos bolivianos entrem sem serem vistos pelos agentes nacionais. Como consequência, os intensos fluxos migratórios observados na fronteira entre Brasil e esse vizinho são monitorados pelas forças militares nacionais, preocupadas que esses deslocamentos tragam problemas estrangeiros para o ambiente interno. A securitização da imigração é bastante observada no caso colombiano e está relacionada a temas como narcotráfico, crime organizado e terrorismo, presentes na história desse país. A entrada de imigrantes colombianos, portanto, relaciona-se intimamente com ameaças que transcendem seu espaço nacional. Porém, a realidade mostra que a grande maioria de colombianos que entram no Brasil buscam trabalho em atividades com pouco ou quase nenhuma remuneração, ao contrário das minorias que trabalham para o tráfico e contrabando em busca de dinheiro fácil. Também na Avenida da Amizade, via que divide Brasil e Colômbia, localizada na interseção com a cidade gêmea colombiana de Letícia, é comum o trânsito de cidadãos de ambos os países diariamente. Já com relação ao Haiti, percebe-se uma situação nova para o Brasil com relação à entrada de imigrantes ilegais, devido não somente a fatores socioeconômicos ou militares, mas também a de fenômenos naturais que obrigaram a saída de haitianos de seu país. Além da pobreza e miséria características históricas do país, o terremoto de 2010 que prejudicou a vida de milhões de habitantes e deixou milhares de mortos contribuiu para a decisão de vários cidadãos de buscar no Brasil trabalho e melhores condições. Com relação às formas de entrada no país, os haitianos realizam um trajeto mais difícil porque estão geograficamente mais afastados do Brasil. A rota mais utilizada pelos migrantes é aquela que sai em direção à República Dominicana, passando pelo Equador, Peru e Bolívia, até o Acre. São os coiotes os responsáveis por levar os migrantes até o seu destino final. O município de Brasileia é a porta de entrada de haitianos que buscam a cidadania brasileira, que lhes dê o direito de trabalhar, estudar e usufruir do Sistema Único de Saúde. Em Tabatinga, também há recepção de grandes grupos de haitianos, e lá, não é o governo do estado que acolhe os imigrantes, mas a sociedade civil organizada, principalmente por meio do trabalho da Pastoral do Imigrante, da Igreja Católica. As imigrações ilegais desses países, portanto, mostram-se muito comuns nos estados amazônicos, diluindo-se em diferentes fluxos para as maiores capitanias do Brasil. Fatores de repulsão e atração de imigrantes da Bolívia, Colômbia e Haiti para o Brasil. Bolívia e Colômbia. Fatores de imigração: militarização, narcotráfico, contrabando, poucas oportunidades de trabalho. Fatores de imigração:
melhores condições de vida, oportunidades de trabalho, segurança, assistência médica gratuita, educação, meio ambiente hostil, estabilidade política, preservação da paz. Haiti. Fatores de imigração: desastre ambiental, pobreza, insegurança, conflito armado. Fatores de imigração: melhores condições de vida, oportunidades de trabalho, segurança, assistência médica gratuita, educação, meio ambiente hostil, estabilidade política, preservação da paz. As migrações no geral representam certa ameaça aos países receptores. Isso acontece porque, diferentemente das migrações que envolvem transição de profissionais qualificados de um país para o outro, os demais tipos de migração tendem a gerar encargos inesperados à maioria dos países. Os imigrantes tendem a se tornar o grupo mais vulnerável da população, carecendo de estruturas básicas de vida. A ilegalidade altera despesas econômicas no país receptor, causando custos não esperados. No caso brasileiro, se os próprios nacionais sofrem com problemas nas redes educacionais e de saúde, os imigrantes ilegais acabam por ter menos acesso ainda, por não possuírem documentação de identificação que permita atendimento. Ao mesmo tempo, as regiões onde se instalam os imigrantes às vezes não possuem infraestrutura para acolher novos grupos, criando por conseguinte, déficits habitacionais e áreas clandestinas onde não há a mínima condição de vida. Além disso, a imigração ilegal eleva a disponibilidade de mão de obra, uma vez que grande parte da população que chega no Brasil tem idade para trabalhar. Isso agrega no estudo final de envelhecimento da população, diminuindo a idade média em algumas regiões. Por outro lado, o desemprego pode se tornar maior tanto para os brasileiros como para os imigrantes, que têm menos capacidade. Já a questão cultural pode ser vista por duas vias. Se por um lado, miscigenação cultural ganha destaque, por outro, a perda da identidade nacional devido ao grande influxo de estrangeiros nos países receptores também é uma ameaça constante. Nesse caso, os grupos religiosos são os mais temidos, uma vez que, na maioria dos casos, tendem a não estabelecer interações sociais com pessoas de fora do habitat ao qual pertencem. Por isso, eles acabam estabelecendo comunidades fechadas. No entanto, isso pode significar também agregação à cultura local e absorção de valores externos. Os imigrantes tendem a preferir rotas de entrada menos monitoradas e fiscalizadas pela Polícia Federal e Exército, que são, portanto, mais perigosas ou hostis. Muitos desses imigrantes ficam ainda sob olhares atentos de coiotes que cobram valores abusivos para transportá-la. Além disso, a própria burocracia a retirar documentos de permanência no país, somada aos encargos desse processo, são um desestímulo aos imigrantes que aqui tentam se estabelecer. A maior parte deles chega ao Brasil sem qualquer tipo de documento de identificação, ou ainda, com documentos cedidos a ele, porém que pertencem a outras pessoas. O governo brasileiro tenta combater a imigração ilegal através de maior fiscalização em locais nos quais esses imigrantes costumam conseguir empregos. Também os municípios que recebem esse tipo de imigrantes estão se organizando através de redes formadas com organismos não oficiais para oferecer alimentação e estadia aos indivíduos que já cruzaram a fronteira. Porém, a situação mostra-se crítica quando observado o caso dos haitianos, pois se direcionam a municípios com pouca ou quase nenhuma infraestrutura adequada para recebê-los, como no caso de Assis Brasil e Brasileia. Formalmente no Brasil, controle de imigração é feito por 3 ministérios: Justiça, Relações Exteriores e Trabalho e Emprego. Junto a eles trabalha o CONAR e Comitê Nacional para Refugiados, e o CNLG. Por meio da Lei 6.815 de 1980 e seus dispositivos, o Brasil se torna um dos países mais restritivos com relação às imigrações. Por exemplo, salvo o SUS, a educação para ilegais e seus filhos se torna difícil, uma vez que quando há autorização para que a criança ou jovem frequente escola pública, não lhes é concedido diploma de conclusão. Por isso, há críticas em direção ao Estatuto por estar desatualizado em relação ao panorama atual. A colonização promovida pelos países europeus no território africano acabou por marcar o continente por guerras civis de conflitos étnicos e religiosos.
Isso porque, ao definir a partilha do território entre as potências europeias, a Conferência de Berlim, 1884 a 1885, criou fronteiras artificiais, sem levar em conta os territórios das tribos e das etnias nativas. Além disso, as potências coloniais exploraram as riquezas naturais e escravizaram milhões. Mesmo após o processo de descolonização, a África não conseguiu alcançar o desenvolvimento econômico. Além disso, o continente é devastado por graves epidemias, sobretudo a de AIDS. A situação é ainda pior na África subsaariana, os 47 países ao sul do deserto do Saara. De acordo com o relatório de IDH da ONU, as 28 nações mais pobres do mundo estão nessa região. Quase metade dos 700 milhões de habitantes possui renda inferior a $1 por dia. Além disso, 63% da população dos países da região não tem saneamento básico e 58% dos habitantes de regiões rurais vivem sem fontes de água potável. A miséria e, principalmente, os conflitos acabam forçando a população de muitos desses países a fugir em direção a outras nações africanas. Um levantamento da Organização da Unidade Africana revelou um total de 5 milhões de refugiados no continente. A situação nos campos de refugiados não costuma ser muito melhor do que os fugitivos encontravam em seus países de origem. No Chad, por exemplo, país que vem recebendo muitos refugiados do vizinho Sudão, a situação chegou a tal ponto que água potável, comida e abrigo não são suficientes. Há um vaso sanitário para 400 pessoas, enquanto os padrões internacionais determinam no mínimo de 20 litros de água por pessoa por dia. Nos campos de Chad o volume não ultrapassa 6 litros. A água não é suficiente para cozinhar, lavar louça e fazer a higiene pessoal. Além disso, não há sabão para todos e a falta de higiene provoca doenças como a diarreia hemorrágica. Conjuntivites e infecções respiratórias também são comuns nos aglomerados. Os refugiados costumam também se dirigir em grande número a Namíbia, Botsuana e África do Sul. Em 1994, com o fim do apartheid, regime de segregação racial, aumentou consideravelmente o número de imigrantes e requerentes de asilo na África do Sul. Estima-se que haja cerca de 2 milhões de africanos oriundos de diversos países em território sul-africano. Essas pessoas vão em busca de trabalho nas minas de ouro, na indústria dos diamantes e nas explorações agrícolas sul-africanas. Lá, contudo, a situação também não é fácil para os estrangeiros da África. Pesquisas de grupos de apoios aos refugiados apontam que há muito preconceito entre os sul-africanos para com as pessoas dos países vizinhos. Os refugiados imigrantes reclamam do jeito como são tratados pela polícia e pelo Departamento do Interior, responsável pela legalização dos estrangeiros. São impostas aos refugiados restrições à busca por meios de subsistência, como a proibição de aceitar trabalho por causa da falta de documentos de identidade ou que comprovem suas qualificações profissionais. Há cerca de 39% de africanos e países vizinhos desempregados na África do Sul. Os vizinhos subsaarianos mais encontrados na África do Sul são os da Angola, Zâmbia, Botsuana, Namíbia, Moçambique e República do Congo. Os moçambicanos constituem o segundo maior grupo de africanos a residir na África do Sul. Estima-se que 650 mil deles vivam no país. O governo sul-africano chegou a fechar acordos de repatriação com os governos desses países. Em Darfur, província sudanesa do tamanho da França, mais de 200 mil pessoas morreram e 2 milhões estão refugiadas, todas vítimas do conflito que se estabeleceu na região em 2003. O Sudão, na verdade, abriga 2 conflitos. Há mais de 2 décadas o norte arabizado e muçulmano, do qual o governo faz parte, tenta submeter a população do sul, predominantemente cristã ou adepta a religiões africanas. Essa guerra civil já deixou mais de 2 milhões de mortos e prossegue sem tratado. O massacre em Darfur tem motivação étnica e tribal. Os envolvidos são todos muçulmanos. As desavenças surgiram com o processo de desertificação da região. As tribos nômades arabizadas começaram a invadir as terras dos agricultores de pele mais escura, em busca de água e pasto para seu rebanho. A reação dos agricultores deu início ao conflito armado, com a conivência do governo. A principal milícia árabe, conhecida como Janjaweed, que significa guerreiros sobre o cavalo, começou a atacar as vilas e terras que abrigavam as tribos de agricultores e não parou mais.
Além dos massacres, os Janjaweed impedem que as organizações humanitárias atuem na região. Além disso, as Nações Unidas se recusam a classificar esse episódio como genocídio, argumentando que não há características de crime contra a humanidade e que se trata de um conflito intertribal, o que descarta uma intervenção internacional. Somente para o Chad, país vizinho, já se dirigiram 200 mil refugiados. Há campos de refugiados espalhados por toda a região de Darfur. Esses lugares dependem da doação internacional de medicamentos e alimentos. Conflitos internos são comuns tendo em vista que há mais de 20 mil pessoas em cada campo. Quando deixam o campo para recolher lenha, os homens são agredidos pelos rebeldes e as mulheres estupradas. As políticas de imigração internacional têm se tornado cada vez mais restritivas ao redor do mundo. Isso vem sendo feito através de acordos bilaterais com os organismos responsáveis pelo controle da migração de cada país, das rotas terrestres e aquáticas e também por meio da agência Frontex para coordenar as ações de segurança das fronteiras. O certo é que o movimento migratório sempre existirá e sempre fazerá parte de nossas vidas, não importando aonde ela se passe.